Amém e amém. Você pode se assentar, meu querido, minha querida. E eu passo a palavra ao querido pastor Volteni. Prepare o seu coração para ouvir a palavra de Deus nesta noite. Vai usar isso? Quero cumprimentar a todos com a graça e a paz de nosso Senhor. Quem recebe, diga amém. Hoje nós estamos realmente sentindo a ausência de vários irmãos, famílias estão viajando, né? Passando esses feriados, visitando aqueles que já partiram também. Mas também estamos alegres por receber outros irmãos. As crianças agora poderão ir para as classes. Nós as abençoamos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje nós vamos ter um culto diferente, porque 1º de novembro de 2015, esta igreja, ela estará completando daqui a 24 dias, 30 anos. Foram 30 anos de muita luta, mas também muitas vitórias. E eu louvo a Deus pela tua presença aqui, porque o Senhor te trouxe para congregar nesta igreja. Essa igreja nasceu em nossa casa no dia 24 de novembro de 1985. Um grupo de 27 irmãos. Poucos estão vivos e menos ainda estão conosco ainda, né? Alguns já foram embora, estão em outros lugares, e outros já foram para o céu, já estão lá. Graças a Deus por isso. Mas alguns estão aqui. Vamos ver se nós acertamos aí o som. Será que... Não, isso aqui está desligado. E, como este é o mês do aniversário, eu resolvi fazer três ministrações, hoje, domingo que vem, e no outro domingo. Então, será 1º, 8 e 14. Aliás, 15. 8, 7, 15, Então, nesses dias eu vou estar ministrando uma palavra um pouco diferente. Não vou estar ensinando a palavra de Deus, nem pregando, mas vou compartilhar algumas coisas que o Senhor nos deu há muitos anos atrás e que essas visões e essas coisas, elas determinaram a visão escatológica desta igreja e também a nossa caminhada nesses 30 anos. E eu gostaria de convidar a minha esposa, a obreira Elizabeth, para começar, então, a compartilhar. Ela vai falar um pouquinho de uma visão, uma ou duas, não sei bem. Eu sei que eu perguntei para ela, ela disse que meia hora era pouco. Então, ela vai compartilhar uma visão que ela teve antes da igreja existir. O Senhor nos deu algo nesse sentido, e nós queremos compartilhar. E depois eu estarei ministrando aquilo que me propus a fazer desde o ano passado. A graça e a paz do Senhor, igreja. Amém. Graças a Deus por estar aqui, por poder ver o rosto dos irmãos. Muitos poderão estar imaginando, a irmã Elizabeth já está curada. Eu estou em tratamento. Estou trabalhando pouco, fazendo algumas coisas apenas, vindo não tão frequentemente também à igreja como eu vinha, mas graças a Deus, estou muito melhor e louvo a Deus pelas orações dos irmãos que têm chegado ao trono de graça em favor da minha vida. Amém? Como o meu esposo estava dizendo, a nossa igreja ela já nasceu debaixo de um contexto escatológico. Quando o meu esposo era menino ainda, ele já tinha palavras a respeito do futuro da sua vida, não sabia para quando. No decorrer do tempo, Deus foi mostrando algumas outras coisas, falando através de outros profetas, e quando estava próximo, Deus usou um profeta lá em Londrina para falar de uma maneira muito clara, muito aberta. Mas no dia 18 do 11,
18 de novembro de 95, eu tive uma visão, a primeira visão espiritual que eu tive, muito interessante. 1985. Agora, eu quero citar um versículo da palavra de Deus que está em Amós 3:7, que diz assim: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Vou ler mais uma vez. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. E também em Números 12, 6b, está escrito assim: se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, a ele me revelo em visões, ou em sonhos falarei com ele. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, a ele me revelo em visões, ou em sonhos falarei com ele. Então, dessa forma, o Senhor tem falado conosco através desses anos, especialmente no começo. No comecinho da nossa história, se alguém perguntasse para mim, no momento em que eu testemunhasse acerca dessas visões, irmã Elizabeth, você é profeta? Eu diria não, ou diria não sei. Agora, hoje, com o crescimento espiritual, com o conhecimento da palavra de Deus, e eu não tenho nenhuma dificuldade em falar diante da igreja, eu sou profeta. Amém? E no dia, então, 18 de novembro de 1985, é que eu escrevi 95 aqui, por isso que é 85, foi um dia muito difícil para nós. Nós quem? O grupo que dali uma semana estava se reunindo para organizar a Igreja Batista Betel. Muito difícil. Eu especialmente estava juntamente com o grupo, meu esposo não estava naquela manhã na igreja, na outra igreja, quando eu ouvi coisas difíceis de se ouvir. Foi um dia de choro, um dia de pranto. Nós éramos batistas mesmo. Na véspera nós havíamos levado visitantes na igreja, que era um sábado especial lá, com coral de fora e tudo mais. E naquela manhã, então, aquela dificuldade toda que nós passamos, o choro, a tristeza, mas quando eu me deitei para dormir naquela noite, e eu orei ao Senhor e me coloquei na cama para dormir, o Senhor me deu uma visão muito linda. Eu via na parede da frente, eu estava deitada de frente para a parede lateral do quarto, onde tinha janela também, e eu vi como um pôster, uma noiva lindíssima, toda adornada, coberta por véus. Nem as mãos dela estavam à mostra, tudo estava coberto por aquelas várias camadas de véus. E eu fiquei maravilhada com aquela visão, mas eu não entendi. Eu não entendi. Eu nem compartilhei com meu esposo naquela noite, eu adormeci. E no dia seguinte eu me coloquei em jejum e oração para buscar a Deus a respeito do que significaria aquela visão. E o Senhor me respondeu. O Espírito Santo falou ao meu coração, dizendo que aquela visão que eu vi, aquela noiva linda, preparada, adornada, aguardando o noivo, aquela noiva estava representando a igreja que iria nascer. E dentro de 7 dias depois, a igreja nasceu. No dia em que a igreja nasceu, também outro profeta, irmão Djalma, profetizou acerca da igreja, uma profecia que sempre é falada aqui a respeito de aumentar a tenda, né? Firmar bem as estacas, porque o Senhor iria fazer transbordar. E no passar dos anos, nós temos visto
essa palavra se cumprindo entre nós. Está aqui o texto e eu vou ler. Amplia o lugar da tua tenda e estendam-se as cortinas das tuas habitações. Não o impeças, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda. E isto tem se cumprido, glórias a Deus. Aleluia. E uma segunda visão eu tive quando a igreja estava com cerca de 5 ou 6 meses. A igreja estava com 5 ou 6 meses, quando eu vi uma visão muito linda também. Era um bebê que também parecia ter entre 5 a 6 meses de idade. O bebê já estava bem gordinho, bem forte, e ele mamava no seio da sua mãe. E o seio era muito grande. Eu só via aquele seio da mãe e aquele nenezinho de 5 a 6 meses, gordo, fofo, se alimentando. Eu posso ainda me lembrar até dos pontos do tricô que aquela criança vestia. Ele estava todo de azul, de gorrinho azul, e eu fiquei maravilhada também com aquela visão. Também busquei ao Senhor a respeito disso, e a resposta do Senhor foi que a criança já estava crescendo, se alimentando verdadeiramente como deve ser alimentada. E eu pergunto, qual é o alimento de uma criança até pelo menos 9, 10 meses? Você poderia responder, leite, exatamente, leite. Mas que leite? Para um bebê não há nada melhor, nada, que foi preparado por Deus para ele. É o leite da sua mãe, é o leite materno. E a palavra de Deus, ela também nos responde a esta pergunta. Em 1 Pedro 2:2 está escrito assim: como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, não falsificado, para que por meio dele cresçam para a salvação. Então, o que aquela visão estava mostrando? Que a igreja, aquela criança, hoje não estava mais na forma de noiva, estava na forma de um bebê que estava sendo alimentado e estava crescendo. Essa igreja, então, estava nesse estágio já de crescimento, recebendo o puro leite da palavra de Deus. Agora, por que a primeira visão veio em forma de uma noiva? A noiva fala da noiva do Senhor Jesus Cristo, que é o noivo, o cordeiro, o noivo, e a igreja, a noiva. A visão está mostrando a igreja pronta para receber o Senhor Jesus Cristo, a noiva já adornada, já preparada, esperando o seu noivo. E depois, então, uma segunda visão vem mostrando um bebê. Então, eu quero dizer para a amada igreja que o plano de Deus, o propósito de Deus é que sejamos como aquela visão da noiva. Agora, o alcançar esse objetivo depende de cada um de nós. Depende do nosso esforço, depende da nossa busca, da nossa santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E eu gostaria de ler também algo que está escrito aqui em Jeremias 29:11, que diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Qual é o fim que esperamos? Esperamos estar prontos como uma noiva bem vestida, bem adornada, aguardando a vinda do noivo querido, o Senhor Jesus Cristo. Muito obrigada. Amém. Obrigado.
Então, essa igreja começou em nossa casa há 30 anos atrás, praticamente. E o Senhor, então, Ele tem feito algumas coisas, mostrado algumas coisas que eu gostaria, inclusive, de compartilhar nesta hora, uma visão que o Senhor nos deu. Só para você saber, esse texto que foi nos dado no dia em que a igreja foi organizada, que a minha esposa leu aqui, amplia o lugar da tua tenda, e é interessante que nós ficamos anos debaixo de uma tenda, né? E finca bem as estacas, e você vai entender isso no próximo domingo. Eu vou falar sobre isso, essa visão. Vou usar novamente esse texto. Mas ele está em Isaías 54, versos 2 e a primeira parte do verso 3, só para você se situar. Irmãos, nós, quando organizamos esta igreja, na época eu era juiz, estava em pleno exercício, e eu fui criado na Igreja Batista e via as dificuldades de um pastor. A vida de restrição que tem um pastor. O pastor não pode ter um carro Mercedes-Benz, porque aí o povo diz, não, olha o dinheiro do dízimo aí, está comprando Mercedes. Eu poderia ter comprado uma Mercedes há muito tempo, que ele é mais barato que esse carro que eu tenho, mas nunca comprei por causa do testemunho, né? Um carro importado. Então o pastor tem muita restrição, e o juiz também tem muita restrição. O juiz não pode ser amigo do advogado, porque o advogado está sempre querendo soltar o preso. E, às vezes, exerce essa influência. O promotor quer sempre condenar. Então, o juiz é uma pessoa meio isolada por causa da profissão. E eu era juiz, e aí ia me meter a ser pastor, ia continuar essas restrições. E eu sabia da dificuldade, então eu não queria ser pastor. A primeira coisa que fizemos foi deixar vago o cargo de pastor, quando nós criamos a igreja, e assim nós convidamos o seminarista recém-formado, Daniel Apolinário Gomes, que foi consagrado nesta igreja, não nesse templo, num salão, e foi o nosso primeiro pastor. Eu sou o quarto pastor desta igreja. Para você ver, então, como eu relutei bastante para receber essa consagração. E por falar em consagração, ontem, Elizabeth e eu comemoramos 28 anos de consagração pastoral, né? Ontem, dia 31 de outubro, foi o dia em que nós fomos consagrados, em 1987. A igreja nasceu em 85 e nós fomos consagrados em 31 de outubro de 87, 28 anos atrás. E dou graças a Deus pela nossa consagração. Eu considero um privilégio servir ao Senhor como pastor. Na época eu tinha uma visão um pouco estereotipada, um pouco diferenciada, mas hoje eu tenho uma visão muito, muito clara do benefício e do privilégio que é servir a Deus nessa função. Não é fácil, mas existe até uma coroa especial só para pastores. Não sei se você já leu na Bíblia, 1 de Pedro, capítulo 5, fala de uma coroa imutável, que não se murcha, que não pode, imarcessível, que não pode murchar, e que é dada somente àqueles que trabalham com os rebanhos do Senhor. Você vai ver essa coroa quando nós chegarmos lá em cima. Amém? Mas, irmãos, eu gostaria de compartilhar, então, uma visão. Essa visão foi dada ao pastor Daniel Apolinário Gomes, que foi o nosso primeiro pastor. Quando ele esteve pela segunda vez conosco, em 92, ele pastoreou a primeira vez apenas 11 meses, foi embora. Depois o Senhor me disse que deveria convidá-lo para voltar. Nós fizemos isso, ele veio. E nesse período que ele estava conosco, após uma reunião de oração, os pastores e obreiros, o presbitério se reunia todas as sextas-feiras para orar. E a gente orava até ali pelas 11 horas da noite, e depois íamos para a nossa casa. E quando ele estava ali na casa com a esposa, Silvete, e
eles repassando as coisas do dia, e eles foram orar. E quando ele começou a orar, se ajoelhou e começou a orar, Deus deu uma visão para ele. Deus deu uma visão que eu vou compartilhar agora. Esta visão, ela tem duas partes. Então, eu vou até aonde vai a visão agora, esta primeira parte. Nesta visão que o Senhor deu a ele no dia 27 de março de 1992. 1992. Ele me compartilhou no dia seguinte. E nessa visão, ele me via com aquela roupa, que eu acho que alguns irmãos vão se lembrar, aquela roupa safari, né? Era uma roupa safari que alguns homens usaram há alguns anos atrás, estava nessa época, era comum. E eu estava com aquela roupa safari dentro de uma selva, uma floresta que parecia floresta amazônica, né? Assim, uma selva muito densa, né? As árvores enormes, e eu estava lá vestido com essa roupa safari. Eu trazia um rolo de corda colocado sobre os meus ombros aqui, atravessado, e nesse rolo de corda próprio para escalar, havia um gancho de 3 pontas, e eu estava levando uma série de ferramentas. Eu estava levando uma pá, levava picaretas, levava uma porção de coisas ali que eu utilizava. E também, na minha cintura, eu tinha um cinturão de utilidades, próprio de alpinistas. E eu estava, então, no meio daquela selva, sozinho, e ele me via como se ele estivesse em suspenso. Ele me via andando ali, eu ouvia o barulho da selva, dos animais, dos passarinhos, etc., e eu estava ali. E eu trazia um facão médio na mão, e como a floresta era muito densa, eu abria uma picada. Eu estava fazendo uma picada e derrubando o mato para passar uma picada, e quando eu encontrava uma clareira, uma pequena parte com pouca vegetação, eu parava, pegava a picareta e começava a escavar a terra. Eu ia fazendo buracos, e na medida que eu escavava, eu ia achando pequenas pedras preciosas, e tirava daquele cinturão aquele monóculozinho de ourives, de pessoas que mexem com ouro, né, e colocava no olho e examinava aquela pedra. Se ela era uma pedra preciosa, muito bonita, pequena, um diamante, eu colocava numa bolsa que eu também tinha, uma bolsa de couro a tiracolo. E assim eu ia coletando pequenos tesouros, pequenas pedras, ora de diamante, ora de rubi, de esmeraldas, e eu ia fazendo essas escavações. Quando eu achava que não tinha mais nada, eu pegava o facão, colocava aquelas coisas e continuava fazendo aquela picada, aquela pequena passagem. Os irmãos sabem o que é uma picada, né? E eu ia, então, abrindo ali com o facão e passando. Encontrando outra pequena clareira, fazia a mesma coisa. E, num dado momento, ele viu que eu parei num lugar e eu comecei a observar borboletas muito exóticas, grandes, diferentes, também alguns bichos, alguns insetos, uns muito bonitos, outros muito feios, e eu tinha também uma raquete com a tela na borda da raquete para apanhar esse tipo de coisa. Eu apanhava aquelas borboletas, aqueles bichos, examinava e colocava dentro dessa sacola. Eu ia colocando ali dentro da sacola esses pequenos tesouros. E continuava abrindo. Isso foi, né? E eu fui andando ali com muita dificuldade naquela selva muito densa. Até que eu parei numa clareira maior. E ali eu olhava e parecia que aquilo já era intransponível, de tanto mato, cipó, cipoal, aquela coisa
muito densa para frente. E eu fiz ali algumas escavações também, e num dado momento eu parei, saí daquele buraco e comecei a olhar aquela parede. Era uma parede muito grande de cipó, trançado, mato, e era uma coisa muito difícil. Eu olhava, mas eu não enxergava. Mas o pastor Daniel, que estava tendo a visão, ele enxergava do outro lado daquela parede, daquele matagal, aquela coisa bem densa, ele enxergava que havia um bloco de ouro. E eu não via. E quando eu estava ali olhando para aquela situação, com o facão na mão, pronto para começar a tentar passar por aquele lugar, duas mãos desceram do céu, um par de mãos desceu do céu, colocou-se sobre a minha cabeça, e o Senhor disse assim: abro os teus olhos para que tu vejas os tesouros escondidos. Ele colocou aquelas duas mãos, só apareciam as mãos. Descia do céu assim e parava sobre a minha cabeça, e aquela voz dizia: abro os teus olhos para que tu vejas os tesouros escondidos. Quando ele falou isto, ele citou Marcos 7:34. É quando Jesus diz: Efatá, abre-te. Ele pronunciou esta palavra: Efatá, abre-te. A hora que ele disse, que o Senhor falou: Efatá, abre-te, com as mãos sobre a minha cabeça, era como se o pastor Daniel, em espírito, não no corpo, mas em espírito, entrasse dentro de mim e visse com os meus olhos. Ele estava vendo como eu estava vendo. Ele estava vendo com os meus olhos. E naquele momento, aquele matagal, aquele entrelaçado todo, aquele cipoal, começou a se desfazer, a desaparecer para um lado, para o outro, e apareceu bem diante da minha visão aquele enorme bloco de ouro. Era um bloco tipo monolítico. Para você ter uma ideia, imagine esse formato aqui, só que enorme. Era um bloco que mais ou menos media 5 metros de extensão por 2 metros de profundidade e atingia um pouco acima da copa das árvores, entre 25 a 30 metros de altura, porque eram árvores muito grandes, cujas copas elas se fechavam, entrelaçavam assim, e pouca luz aparecia. Mas naquele momento em que aquele cipoal, aquele matagal foi sendo dissipado, começou a luz a penetrar pelas folhas e a refletir naquele bloco extraordinário de ouro, ouro puro. Era um bloco monolítico de ouro. E naquele momento, o Espírito Santo não falou com o pastor Daniel, mas o fez lembrar do texto que eu vou ler agora, que é o texto que eu usei hoje pela manhã. Comecei lendo esse texto, que não li hoje porque a Elizabeth começou falando, que está em Jeremias 33:3, onde o Senhor diz assim: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Foi como se o Espírito Santo trouxesse à mente dele essa revelação no momento em que aquele cipoal foi caindo e desaparecendo, e aquele bloco ficou assim diante de mim. E eu comecei a olhar da base até o topo. E depois que eu fui correndo os olhos, espantado com aquilo que eu estava vendo, eu disse estas palavras: como é que eu vou transportar esse bloco daqui? Eu falei:
como é que eu vou? Eu estava no meio de uma floresta, né? Não tinha nenhuma estrada ali. Eu disse, como é que eu vou transportar este bloco de ouro daqui? E aí uma voz soou, o Senhor falando, disse, leve-o aos poucos no coração. Leve-o aos poucos no coração. Naquele momento, a visão acabou. Até aqui vai a visão. Ele me contou isto, nós tínhamos vindo de Israel no final de 91, e eu trouxe um gravador lá de Israel, que eu achei interessante, mais avançado. Eu comprei e vim com aquele gravador em toda a viagem, e eu falei, pastor, vou gravar isso. Isso foi dia 27 de março de 92, vamos gravar isso. E ele contou essa história, agora eu tenho ela gravada. Mas como eu não sabia manobrar bem aquilo, eu pensei que tinha gravado e não gravei. Quando eu fui olhar a gravação, uns 2 dias depois, não tinha nada gravado. Aí eu falei com ele falou, então agora eu sei por que não gravou. Porque a visão terminou ali, mas o Senhor me deu a continuação. Ele, então, vai falar da continuação. A continuação veio na noite do dia 30 para o 31, na madrugada do dia 31 de março de 1992. A continuação veio na forma de um sonho, já não mais uma visão, mas o sonho vai começar exatamente aonde tinha parado a visão. Então, naquele momento, no sonho, ele me via falando aquela frase, como eu vou transportar, tirar isso daqui, esse bloco de ouro daqui, e a voz do Senhor dizia, leve aos poucos no coração. Imediatamente, eu tirei aquele rolo de corda, e com aquele gancho, e eu era bem mais jovem, né, irmão? 92. Eu fui girando aquilo e lancei aquilo lá por cima do bloco, mais ou menos 25 a 30 metros para frente, para cima, e aquele gancho enganchou lá, e eu comecei a pegar pregos especiais de alpinistas, um martelo, aqueles martelos especiais de alpinista, e comecei a cravar no bloco de ouro, e de pendurar e amarrar, e fui me puxando ali para cima, e fui escalando aquele bloco até chegar no topo dele. Escalei aqueles 25, 30 metros, e cheguei lá em cima. Aí é que eu vi a espessura de mais ou menos uns 2 metros. Ele passava um pouquinho da copa das árvores. E eu, então, sentei em cima daquele bloco, peguei uma marreta, não sei como eu tinha tanta coisa. Eu sei que eu tinha uma marretinha e um filete de ferro, não sei como é que chama isso, né, que esses homens, quando vai abrir alguma coisa ou arrancar um piso, eles usam, né? Hoje tem mais tecnologia, mas antigamente era assim. E eu, com aquele filete de ferro, eu comecei a quebrar. E na medida em que eu comecei a quebrar, eu quebrava em pedaços grandes. E ao invés de colocar na sacola, como eu fazia com os pequenos tesouros que eu achava, eu pegava aqueles pedaços enormes, quebrava, pegava aqueles pedaços enormes e levava no coração. Quando chegava perto do meu coração, aquilo desaparecia. Eu pegava outros e ia botando, e quebrando, e colocando ali. Eu estava levando aos poucos no coração, literalmente. Quando encostava no meu corpo, desaparecia aqueles pedaços grandes de ouro puro. E quando eu estava ali naquele afã, né, tentando diminuir o bloco de cima para baixo, né, quebrando e colocando no coração, o Espírito Santo falou com o pastor Daniel estas palavras, que eu vou repetir agora. O Senhor disse a ele, eu lhe fiz ver estas coisas, para que tu digas ao meu servo, que os seus olhos são abertos para ver o que tu vês agora. Vou repetir essa primeira parte. Eu lhe fiz ver estas coisas para que tu, referindo-se ao pastor Daniel,
digas ao meu servo, que sou eu, que os seus olhos, isto é, os meus olhos, são abertos para ver o que tu vês agora, o que o Daniel estava vendo. E o que o Senhor tinha mostrado para ele? O Senhor tinha levado ele lá em cima também, e ele começou a ver outros blocos de ouro, alguns de pedras preciosas, como diamantes, que passava para cima, né? Esmeraldas verdes, rubis vermelhos, safiras. Ele via no meio daquela selva alguns pontos de outros blocos. E o Senhor disse para ele: eu lhe fiz ver estas coisas para que tu digas ao meu servo que os seus olhos são abertos para ver o que tu vês agora. E aí o Senhor diz: o cerco se fecha, e é através dos mistérios encobertos que eu os faço revelar nesse tempo do fim, para que a minha igreja sobreviva. E a ele, referindo-se a mim, é dado o conhecimento, na medida que de mim é buscada a sabedoria. Eu tenho o espírito de revelação. Revelação é Apocalipse. O livro de Apocalipse é Revelação. O nome dele é Revelação de Jesus Cristo. Eu tenho o espírito da revelação. E então o Espírito Santo disse a ele: agora vá. E imediatamente ele acordou. Quando ele disse agora vá, no sentido de que ele acordasse para passar este sonho, o complemento desta visão, através deste sonho. Eu vou ler novamente para você gravar, que aqui tem algumas coisas importantes. Eu lhe fiz ver estas coisas para que tu digas ao meu servo que os seus olhos são abertos para ver o que tu vês agora. Aquelas outras riquezas. O cerco se fecha e é através dos mistérios encobertos que eu os faço revelar nesse tempo do fim, para que a minha igreja sobreviva. E a ele é dado o conhecimento, na medida que de mim é buscada a sabedoria. Eu tenho o espírito da revelação. Agora vá. Irmãos, até aí, a visão e a revelação daquilo que o Senhor nos deu em final de março de 1992. Quero falar ligeiramente acerca do significado espiritual disso tudo. Irmãos, os irmãos, eu considero que os irmãos são privilegiados de estarem nesta igreja, porque são poucas as igrejas evangélicas no Brasil e no mundo que ministram sobre a segunda vinda de Cristo, como nós ministramos aqui, e que levamos a vida cristã a sério, a vida cristã comprometida com o Senhor. Porque a Bíblia é muito clara. O apóstolo Paulo, que escreve muito sobre a segunda vinda de Cristo, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, verso 23, ele diz: e o próprio Deus de paz vos santifique completamente, e o vosso espírito, a vossa alma e o vosso corpo, espírito, alma e corpo, sejam conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E a sequência do versículo é: fiel é aquele que vos chama e ele também o fará. Ou seja, a igreja precisa levar a sério a santificação. Jesus está voltando, é tempo de santificar-se, é tempo de se preparar. Irmãos, isso aconteceu há quase 24 anos atrás, que o pastor teve esta visão. A igreja tinha 6, estava entrando no 7º ano. Claro que o Senhor também falou comigo bem antes disso. Ele me mandou apacentar as ovelhas, já que eu não queria ser pastor, ele teve que fazer um tratamento comigo.
Não foi fácil o tratamento. Eu quero dizer para os irmãos que é bom a gente obedecer logo, não é? Quando Deus fala alguma coisa, não ficar arrumando sarna para se coçar, ou numa linguagem bem simples. Obedecer é a melhor coisa que o crente pode fazer. Então, eu tive que passar por um tratamento para que eu pudesse, então, aceitar esta consagração pastoral. Elizabeth não, ela sempre foi obediente. O mais recalcitrante era eu mesmo. Ou sou eu mesmo, né? Deus tem trabalhado nessa área também comigo. Não é fácil, sabe, irmãos? Por quê? Porque Deus não explica nada. Ele não dá satisfação de nada. Ele manda e você obedece. Por isso que no milênio é um governo de vara de ferro. Deus manda e nós obedecemos. Não tem que ficar perguntando por que eu tenho que pular. O Senhor diga, pula. E por que eu vou pular, Senhor? Não é. Só posso perguntar assim, que altura o Senhor quer que eu pule? Pronto. E é essa altura que eu vou pular, né? Então, Deus manda e nós obedecemos. A Bíblia mostra isso de capa a capa. O sistema de governo de Deus não é democrático. O sistema é teocrático. Deus manda e nós obedecemos. E Ele sempre vai fazer as coisas em nosso benefício. Amém? Então, eu gostaria de explicar, ou pelo menos trazer aqui, algum entendimento sobre esta visão que o pastor Daniel Polinário Gomes teve. A grande floresta densa na qual eu estava, ela representa a palavra de Deus. A palavra de Deus que tem os mistérios encobertos. Mas Deus vai nos revelando. Na medida em que você vai buscando, o Senhor vai trazendo revelação. Se você não buscar, você fica sem revelação. Irmãos, depois que nós saímos da outra igreja, começamos esta obra, eu posso dizer para os irmãos que a minha estatura espiritual cresceu 90%. Da estatura que eu tenho hoje, 10%, eu fiquei durante 30 anos na Igreja Batista. E depois o Senhor começou a me fazer crescer. Eu com 10% Ele já me chamou, né, para depois fazer a gente crescer. Dos 100% que eu tenho hoje, 90% veio no exercício desses 30 anos à frente desta igreja. Então, a palavra de Deus é essa floresta densa. Eu sei disso porque o Senhor já tinha me falado, alguns anos antes dessa visão, Ele me disse, eu estou desbastando uma floresta de mistérios com você. E realmente foi assim, porque logo que eu comecei a ministrar a palavra de Deus, eu encontrei muitos tropeços, porque a gente tinha lá um entendimento, né? Um entendimento bem tradicional. E aí, na medida em que Deus foi mostrando na palavra, as coisas foram mudando, né? E também na escatologia. Na escatologia, então, eu estava aprendendo praticamente tudo. Então, esta grande floresta densa que eu estava lá, fazendo aquela picada, uma coisa aí que eu esqueci de dizer, é que nesta picada eu sempre seguia em linha reta. Eu não desviava nem para a direita e nem para a esquerda. E não andava em círculos também. Eu estava sempre numa linha reta, né? O pastor fez questão de me explicar isso na visão e também no sonho, em toda a visão. A roupa, o estilo safari, o cinturão de utilidades, né? O rolo de corda, o facão, pá, enfim, todas essas coisas eram e são as ferramentas que Deus vai nos dando. E elas representam aqui, irmãos, através dessas ferramentas, como o estudo de livros escrito por cristãos evangélicos, a gente fala, leia o livro tal, medite no livro tal. Por quê? Porque você já leu, já estudou, já aprendeu coisas ali, né? Então, livros, pregações que a gente ouve, CDs de pregação, músicas, DVDs, esse material, por ali, eu consegui pegar pequenos tesouros, pequenos diamantes, pequenas pedrinhas de diamantes, pequenas pedrinhas de rubis, pequenas esmeraldas,
São aqueles pequenos tesouros que eu ia colocando, ia cavocando, escavando, achava, pegava aquelas coisas exóticas, aqueles animais estranhos, que são notícias de jornais, de livros, jornais, revistas, que eu fazia recorte, Elizabeth se lembra, sempre recortei muito jornal, porque quando às vezes li uma notícia, eu me lembrava de alguma coisa na Bíblia que tinha correlação com aquilo. E até hoje eu faço isso. Até hoje eu procuro casar os acontecimentos do cotidiano com a revelação da palavra de Deus, principalmente na escatologia. A gente faz isso muito. Então, tudo isso foram, então, essas ferramentas, né, que me possibilitaram os pequenos tesouros que nós fomos trazendo aqui para os irmãos. Quantas coisas nós aprendemos. Mas os grandes tesouros só vieram após a ação sobrenatural da mão do Senhor sobre a minha cabeça, e quando Ele diz, Efatá, abre-te. Aí eu ganhei uma visão bem diferente e bem mais profunda, e ela vem me mostrando as coisas na Bíblia. Às vezes eu leio o livro de Apocalipse e, de repente, salta uma revelação dali. É como se uma rema, uma palavra que eu já li várias vezes, tinha um entendimento assim, como todo mundo tem, mas, de repente, aquilo ganha uma nova projeção. Vou lhe dar um exemplo. No dia 31 desse ano que passou, eu fiz um sermão aqui, que o livro de Apocalipse fala muito de juízo, é sempre em 7, né? 7 taças, 7 trombetas, 7 selos, e vai por aí. Está na gravação, está gravada, sobre as 7 bem-aventuranças do Apocalipse. E quando eu estava ministrando na penúltima, os olhos espirituais, e eu tive um discernimento que eu nunca tinha tido desde então. E eu passei para a igreja. Qual é o discernimento que eu tive? O meu entendimento, irmãos, é que iam ser arrebatados muito poucos, como eu entendo mesmo, que vão ser poucos. Só os que iriam ser corpo de Cristo, ou seja, os vencedores. Mas o Senhor me fez mostrar num texto ali, bem, quem é chamado às bodas não é a noiva. A noiva não é chamada às bodas. A noiva convida. O noivo convida, não é assim? Convidados é convidados. São aqueles privilegiados pela noiva e pelo noivo, pelos pais do noivo, pelos pais da noiva, grande festa. E o Senhor então me abriu esse entendimento e me fez ver que no arrebatamento irão subir para o arrebatamento, passarão pelo tribunal de Cristo. E no tribunal de Cristo é que vão ser determinada a nossa posição no reino, através dos galardões. Daquilo que você fez quando estava no corpo, ou deixou de fazer, e que, como é que você construiu a sua vida, de 1 Coríntios 3, a partir do verso 10. Pedras preciosas, ou você construiu a sua vida cristã em cima daquele fundamento que é Jesus Cristo, usando madeira, palha ou feno. São 6 materiais. E o fogo vai revelar. Né? E eu já expliquei aqui, que a prata, o ouro, dei até o ponto de pedras preciosas. Por exemplo, o ponto de fusão de um diamante é altíssimo, é um dos mais altos que tem. Né? Por isso que diamante é muito raro. Né? Então, de pedra. E quando esses metais se fundem, eles simplesmente passam da forma sólida pelo fogo. Faz-se apenas a limpeza e nada mais. Se você tem 1 quilo de ouro, é 1 quilo de ouro. Tira a sujeira, se você pesar a sujeira e o quilo de ouro, e o que restou do ouro, você vai ter o quilo que você colocou na balança. Não a prata, o ouro e a pedra preciosa. E a Bíblia diz que vai se queimando. O fogo vai revelar naquele dia. Que dia? O dia do tribunal. Antes das bodas, nós temos que passar por esse tribunal. É ali que vai se determinar quem vai ser corpo de Cristo, que formará um altar no trono, porque a promessa de Jesus, em Apocalipse, capítulo 3,
Verso 21 é que aquele que vencer, por isso que quando eu ensino Apocalipse 12, eu ensino que o filho varão é a igreja que será levada. E o filho varão foi arrebatado do seu trono para o trono de Deus. Quem senta em trono é rei, e quem é rei governa. Mas os convidados, esta foi uma revelação que o Senhor me deu claramente, quando eu estava preparando, alguns dias antes, essa mensagem para o dia 31 de dezembro passado. Então, o Senhor tem me mostrado essas coisas. Então, esses grandes tesouros, irmãos, têm vindo desta maneira. E é assim que nós temos que fazer. A palavra de Deus tem que ir entrando no nosso coração. A nossa cabeça é apenas a maneira que ela, vamos dizer assim, o funil. Dali que gera a mudança. Por isso que Jesus diz, tudo que você tem que guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Onde estiver o teu tesouro, disse Jesus, aí estará o teu coração. Então, muito importante que você entenda aí, privilégio, irmãos, nesse púlpito. Irmãos, eu recebo muitos e-mails de pessoas que me mandam e-mail dos lugares mais que estão por lá, né? E diz, pastor, que maravilha, que coisa maravilhosa. Eu me alimento muito com as pregações desta igreja, da própria terra, da sua própria casa. Jesus fala disso. Mas nós não estamos preocupados, nós que ministramos, não estamos preocupados com o reconhecimento. Nós queremos, porque o Senhor é que está fazendo isso. Nós somos meros instrumentos. Não quer dizer que só nós recebemos as revelações profundas de Deus. Não, absolutamente, mas eu tenho sempre feito uma oração bem própria nesse sentido. Eu sempre oro assim, Senhor, a Tua palavra... Aos filhos de Israel, Deus não fez notório os seus caminhos, Ele fez a Moisés, ao líder. E os seus feitos à face da terra. Faz notório os seus caminhos para esses dias finais aos seus pequenos Moisés que estão espalhados. Que a igreja deve ter nesses dias finais, para que não ande para lá e para cá, feito uma barata tonta, mas caminhe firme nesses dias finais dos dias que correm. E Deus tem feito isso, irmãos. Eu tenho notado que o Senhor tem feito. Não em grande escala, porque nem todo mundo que por Deus para estar ali. Mas quando Ele tem um chamado, e eu posso dizer que o seu pastor tem um chamado. E esses homens que estão comigo aqui, Deus tem mostrado que os chamaram, e essas mulheres também, que trabalham aqui. Então, irmãos, eu quero passar essa visão para você, para que você saiba que nós estamos caminhando nesse tempo do fim. Lembre-se o porquê que o Senhor disse que estava me revelando esses tesouros, para que a minha igreja sobreviva. Nós chegamos, né? O cerco se fecha, e é através dos mistérios encobertos que eu os faço revelar nesse tempo do fim, para que a minha igreja sobreviva. Nós vamos passar, o Senhor tem me mostrado algumas coisas muito difíceis. Não sei se você percebeu, mas eu era para falar sobre a grande tribulação desde agosto, quando eu voltei, e eu não falei, porque o que o Senhor tem me mostrado, tem me deixado muito preocupado. Mas eu quero dizer uma coisa muito importante para você. Durante esse período que estamos vindo aí, que está chegando, cada dia pior, inclusive o ano que vem, na parte econômica, uma série de coisas que vão acontecer, Deus, Ele tem um sinal para assinalar os seus filhos. Qual é o sinal que Deus tem colocado sobre aqueles que são dele? O Espírito Santo. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes assinalados, marcados para o dia da redenção. O Espírito Santo é o sinal. A igreja vai estar aqui no juízo das trombetas. A igreja só sai daqui na última trombeta.
E se você olhar para a quinta trombeta, quando os demônios são soltos do poço do abismo, a morte é retirada da terra por 5 meses. Os homens desejarão morrer, mas não conseguirão. Mas, se você olhar ali, Deus vai mandar antes marcar a testa daqueles que são dele. E vai dizer para aqueles demônios, não se aproxime desses. Haverá proteção. Deus diz que fará outra vez diferença entre aquele que o serve e aquele que não serve. Entre aquele que é dele e aquele que não teme ao Senhor. Entre aquele que tem o temor do Senhor na sua vida, né? Aquele que está à sombra, no esconderijo do Altíssimo, que é Jesus Cristo, ele vai descansar. Vai ver 1000 caindo à esquerda, 10.000 à direita, mas ele não será atingido. Irmãos, você precisa, mas você precisa urgentemente decorar, pelo menos decore, como eu fiz quando eu era mais moço. Decore os textos bíblicos, decore o Salmo 91. O Senhor tem falado em vários lugares, há vários servos desses, que ele vai cumprir literalmente o Salmo 91 na vida da igreja. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem. Eu louvo a Deus, porque ninguém pega Deus de surpresa, nem no contrapé. Ele controla todas as coisas. Então, irmãos, eu quero passar essa visão e convidar você para domingo que vem. Eu vou te mostrar mais algumas coisas que o Senhor mostrou, muito importante, que fala da vida desta igreja. Se você não puder estar aqui, acesse depois o site da igreja, entre, pegue essa palavra, grave, veja mais vezes, porque a sua vida precisa ser despertada para o tempo final que nós estamos vivendo. Não sei quanto tempo nós temos, mas sei que é pouco tempo. Amém? Vamos ficar em pé. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor sempre nos guia em segurança, Pai. Muito obrigado, porque a Tua palavra é para nós lâmpada para os nossos pés. Ela é luz para o nosso caminhar. Tua palavra, Senhor, é sempre aponta um norte verdadeiro. Ó Deus, Jesus falou, aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Eu que sou a luz vim ao mundo, disse Jesus, para que aquele que me segue não ande em trevas, mas tenha a luz da vida. Nós temos, ó Pai, essa certeza de que os tempos ruins virão, já estamos vivendo neles, mas o Senhor haverá de nos dar